IMPA é uma instituição pequena, de muito boa qualidade nas linhas que são seguidas, mas você é uma situação completamente diferente da que eu encontrei quando eu, por exemplo, eu fui exposto, no caso, indo para Paris, de estar num universo imenso, com uma atividade constante. Todo dia você vai ter várias opções de super palestras sendo dadas, e você pode meio se afogar naquele mundo de opções, e você pode um pouco também ser intimidado por essa... chegando prematuramente na situação. Você pode se dar bem, certamente, mas não é de maneira nenhuma garantido. Você ter uma dificuldade inicial, como é normal que aconteça, pode ser algo que depois crie problemas psicológicos ou que inibam depois um desenvolvimento. No meu caso, então, eu só conheço a história que realmente aconteceu. Eu faço conjecturas sobre o que poderia ter acontecido, e como as coisas aconteceram bem, é difícil imaginar que acontecessem tão bem em outras situações. Então, eu sei que o que aconteceu foi certamente bem adaptado à minha situação. O que aconteceu foi uma certa... eu lembro, o ambiente, para mim, não era intimidador. Eu me sentia, obviamente, eu tinha medos no contato, em como começar a fazer pesquisa, o medo de não conseguir fazer uma tese. Isso é normal, mas nada esmagador. E eu tinha muito pouco conhecimento sobre a carreira depois. Eu estava fazendo uma coisa de cada vez. Eu sei que muitas vezes o pessoal já nos Estados Unidos, eu tenho contato, eles muito cedo planificam, eu preciso estar no melhor lugar, que está no ranking tal. Tem uma obsessão com rankings. Então, a graduação tem os rankings. Eu tenho que estar numa graduação boa para depois estar num doutorado bom. Porque é através de estar ali que eu vou chegar naquele outro lugar e depois eu vou fazer um postdoc não sei aonde. Então, tem uma série de coisas que você tem que se colocar sucessivamente. Eu ignorava completamente essa questão de ranking. Se alguém me perguntasse, eu não teria nenhuma noção especial de que, por exemplo, do que seria Princeton em matemática. Eu lembro que naquela época eu perguntei, mas realmente fazem matemática tão boa em Princeton quanto em Stony Brook? Era uma questão que eu conhecia o que o pessoal fazia em Stony Brook, porque tinha o Lubitsch. Mas a minha cultura era limitada e eu não observava esses rankings internacionais ou coisa do gênero. Então, eu estava fazendo sem muita preocupação, simplesmente tentando aprender mais matemática e começar essa carreira. Foi muito... digo, sem sentir uma pressão. Depois, também, eu acabei indo para a França sem ter uma pressão direta de fazê-lo. E foi, nesse caso, também uma coisa que funcionou bem. Eu cheguei lá, por acaso, eu acabei indo para a França, por várias razões, mas, ao chegar lá, entrar num ambiente diferente, mas já numa situação onde eu estava preparado para estar naquela situação. Eu entrei, no início tinha toda essa diversidade diante de mim, eu comecei a frequentá-la, mas, ao mesmo tempo, trabalhando nas linhas que eu já tinha começado. Isso me deixava tranquilo, eu tinha muita coisa para fazer. Foi fundamental você sair do Brasil, mas sair do Brasil numa hora em que você estava preparado para chegar num ambiente em que a matemática era muito mais ampla do que aquela que você via no IMPA. Eu era exposto a muito mais coisa. Foi importante para eu tomar consciência do que eu sabia pouco, na verdade. Eu notei finalmente que tinha muito mais coisa que eu deveria aprender, mas eu tinha confiança sobre o que eu já tinha feito e eu podia continuar trabalhando naquilo à medida que eu ia aprendendo, sem um desespero, digamos, de conseguir me achar naquela situação. E acabei encontrando, sem muita pressão. Foi basicamente uma situação que eu estava gostando muito de fazer certas coisas e vi que tinha muito mais coisas, as pessoas não estavam necessariamente interessadas no que eu fazia. Tinha algum interesse, mas não iam trabalhar comigo porque tinham seus próprios problemas. Então, para eu conseguir participar da vida acadêmica, eu tinha que buscar. Então, eu tive que sair da minha zona de trabalho que tinha sido desenvolvida e olhar um pouco. Não entrei necessariamente em qualquer coisa. Explorei um pouco e, quando eu encontrei coisas que me interessavam, eu fui mais a fundo e achei uma ou duas direções de início particularmente interessantes e bons problemas rapidamente, que se conectavam um pouco com o que eu fazia, mas iam em outras direções, que abriam outras coisas. E nessas duas direções ocuparam vários anos e ainda me ocupam até hoje, o que eu comecei a fazer naquele momento.